bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você também, Kleber Werneck. Muito bom dia, Daniela Paris. Muito bom dia para você que nos assiste. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos então aos destaques do dia. Polícia afirma que vai investigar mortes em operação no Complexo do Alemão. Brasileiro come menos e troca carne para garantir o arroz e feijão. Governo pagará auxílio para caminhoneiros e taxistas a partir do dia 9 de agosto. Portugal muda a lei do visto e facilita a entrada de brasileiros no país. Tudo isso a partir de agora. 18 pessoas mortas. Esse foi o saldo de uma operação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Entre as vítimas estão um policial e uma mulher. Conjunta das polícias militar e civil tinha como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por roubos de veículos, cargas e combustíveis na capital e na Baixada, além de tentar realizar roubos a agências bancárias no interior do estado. Cerca de 400 oficiais foram destacados para a operação, que contou com diversos veículos blindados e 4 aeronaves sobrevoando o local. Entre pedidos de justiça e revolta, a violência contra trabalhadores que moram no Complexo do Alemão foi criticada por moradores. Independente que fosse um bandido. Tá errado, tem que ser preso, correto? Vai matar? E se fosse Você vai matar? Porque eles botaram a gente pra sair porque eles acabaram de matar. Mas eu sou abusada, eu sou preta. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil disseram separadamente à AFP que tem informações que apontam para um total de 20 mortes, incluindo o policial e a mulher. E as polícias civil e militar do Rio de Janeiro realizaram uma entrevista coletiva ontem para falar sobre a operação no Complexo do Alemão. O comando da PM afirma que a morte de Letícia Marinho de Sales está sendo investigada. O representante da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a CORE, chamou a operação de emblemática, já que foi realizada em uma área tradicionalmente vedada às forças do Estado e onde, segundo ele, escondem-se criminosos de outros estados. Eu preferia que eles não tivessem reagido e a gente tivesse prendido os 15 ou 14 que estariam aí postos da justiça. Infelizmente, eles escolheram a reação e a polícia, quer dizer, eles escolheram atingir os policiais e a polícia não vai deixar isso. Entre as vítimas está Letícia Marinho de Sales. Parentes da mulher acusam a polícia de ter causado a morte ao atirar contra o carro em que ela estava com o companheiro. Sobre a morte da dona Letícia, é bom esclarecer, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Homicídios e a Polícia Militar vai prestar toda a colaboração necessária para o esclarecimento do caso. Salientar também que o cabo de Paula deixou esposa e 2 filhos autistas. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a PEC social. O governo federal já começou a definir as datas de pagamento de alguns auxílios que foram previstos na PEC. Entre os benefícios estão os auxílios para motoristas de caminhão e taxistas. O Ministério do Trabalho e Previdência já enviou às prefeituras de todo o Brasil um ofício solicitando informações dos taxistas regularmente cadastrados. A previsão é que o primeiro lote do benefício emergencial aos motoristas de táxis seja pago em 16 de agosto. A pasta também confirmou que vai começar o pagamento do auxílio a caminhoneiros em 9 de agosto. A PEC social do governo prevê que os transportadores autônomos de carga vão receber 6 parcelas de R$1.000. As informações de cadastro dos caminhoneiros foram repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e já estão em processamento para permitir o pagamento aos elegíveis. Todos os detalhes sobre o pagamento de cada benefício devem ser regulamentados por meio de uma portaria do governo federal. Para o pagamento do benefício aos taxistas, devem ser considerados os motoristas com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor até o dia 31 de maio de 2022. O valor e o número de parcelas do benefício devem ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite disponível para o auxílio previsto na emenda. Olha só, agora uma constatação de uma realidade preocupante.
Os altos preços dos alimentos faz com que o brasileiro tente, pelo menos, garantir o básico arroz com feijão. A reclamação mais frequente dos trabalhadores é deixar quase todo o salário no supermercado. A alta dos preços nos supermercados tem obrigado os brasileiros a mudar os hábitos de compra. Para garantir o arroz e o feijão, os consumidores deixam de consumir cada vez mais a carne bovina. Com o poder de compra reduzido pela inflação, os brasileiros foram obrigados a comer menos. E mesmo comprando produtos de marcas mais baratas, reclamam de deixar quase todo o salário no supermercado. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula aumento de 11,89%. Somente em junho, o índice acelerou 0,67%. Segundo o IBGE, essa foi a maior taxa para o mês em 4 anos. Itens de alimentação e bebidas lideram a alta dos preços no mês. Em um ano, o aumento registrado pelo grupo é de 13,93%. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha e a alcatra, com mais de 9% de alta. E até os alimentos substitutos, como o frango em pedaços e os ovos, tiveram um aumento grande. E apesar do arroz ter caído, o feijão carioca disparou. O assunto agora é a pandemia. Com tendência de estabilidade, a média móvel de mortes está em 244 vítimas por dia. Vamos conferir os números atualizados da Covid aqui no Brasil. O país confirmou mais 269 mortes por Covid-19 em 24 horas. São contabilizadas cerca de 676.486 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 51.433 novos casos de Covid-19 em um dia. São 33.505.727 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 244 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de 3% em relação a 2 semanas. Na última semana, a média de casos foi de 51.938 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade com variação de menos 9% em relação a 2 semanas. Vale destacar que os estados do Rio Grande do Norte e Rondônia não atualizaram os dados nesta quinta-feira e Mato Grosso do Sul permanece sem informar o número de mortes. E o assunto agora é a vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 464 milhões e 249 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais de saúde, portanto, dados oficiais. E a primeira dose já foi aplicada em 84,3% da população. Já a segunda dose em 79,72% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 53,62% das pessoas. Até agora, quase 8.200.000 crianças de 5 a 11 anos estão totalmente imunizadas contra a Covid. E veja a seguir, preço da gasolina no Brasil está abaixo da média mundial. E você vai ver também, Portugal muda a lei do visto e facilita a entrada de brasileiros no país. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de eleições. O Partido dos Trabalhadores confirmou nesta quinta-feira o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato da legenda à presidência da República. Lula não participou da convenção do PT porque estava em um evento no Nordeste. Membros da Executiva Nacional da Legenda participaram do encontro a portas fechadas. Em seguida, deram prosseguimento à reunião na Convenção Nacional com a presença dos partidos PCdoB e PV, que vão apoiar a chapa nas eleições. Além de Lula, Alckmin, ex-concorrente do petista, foi confirmado como vice da chapa. O anúncio foi feito pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
Lula e Alckmin não participaram da convenção porque estão cumprindo agendas pelo Nordeste. O candidato busca apoio nos estados porque o partido acredita que ele pode vencer as eleições no primeiro turno, mesmo com o aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A convenção do PT foi a segunda a ser feita. Ontem, o PDT lançou Ciro Gomes como representante do partido e ainda não anunciou o nome para ser o vice. A solenidade serve para que os partidos confirmem os representantes ao cargo de presidência da República e também governador, deputado federal, estadual ou distrital. Lula tenta vencer a terceira eleição. Para isso, tem utilizado a mesma estratégia dos pleitos anteriores: criticar os concorrentes e prometer políticas sociais para a população mais pobre. Desta vez, a grande crítica ao ex-presidente é a aliança firmada com Geraldo Alckmin, seu grande opositor em 2006. Lula também ensaia uma possível aliança com Michel Temer, um dos grandes responsáveis pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Nessa corrida presidencial, já há algumas convenções marcadas para os próximos dias. No sábado, é a vez do Avante. O nome a ser confirmado é o de André Janones. O presidente Jair Bolsonaro vai ser definido como candidato à reeleição pelo Partido Liberal no domingo. Simone Tebet na próxima quarta-feira, pelo MDB. Já no dia 30, o Partido Novo irá decidir quem será o seu candidato à presidência. A convenção do União Brasil será a última, no dia 5 de agosto. Luciano Bivar é o representante da legenda. E olha, a campanha eleitoral ainda não começou oficialmente no Brasil, mas nas redes sociais a movimentação já é grande. Prova disso é que a gente noticiou ontem aqui, e você lembra bem disso, né, Dani? Que as propagandas políticas já movimentam mais de R$1.300.000 na internet. Pois é, mas é preciso ficar atento, porque nem todas as notícias que a gente vê nas redes sociais são confiáveis. E para falar sobre esses cuidados e a importância que a internet terá nas eleições deste ano, a gente vai conversar agora com o Francisco Rezende, que é especialista em marketing digital. Bom dia, Francisco. Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, Kleber. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Qual é o peso que a internet vai ter na campanha eleitoral deste ano? Então, a internet, como forma de divulgação eleitoral, é utilizada desde 2008 nas eleições americanas e ela vem ganhando muita força aqui no Brasil nos últimos anos, nas últimas eleições. O desinteresse político, né, e a correria do dia a dia faz com que as pessoas elas tendam para apoios e manifestações políticas nos caminhos que são mais fáceis, sejam eles através das redes sociais ou sejam eles através dos aplicativos de mensagens, aplicativos de troca de mensagem, para que eles possam disseminar essas ideias, né, e conteúdos políticos para seus amigos, seus familiares. Então, hoje, né, devido toda essa aceleração que o mundo, né, principalmente o Brasil, ele vem enfrentando, é extremamente importante o papel das redes sociais no sentido de levar esse tipo de ideia, esse tipo de informação às pessoas, porque de fato as pessoas é muito difícil hoje, né, mesmo até com essa polarização do nosso país, que a gente veja as pessoas indo para manifestações, indo para caminhadas, principalmente as que são de menor tamanho, né, candidatos que são menores, que estão vindo pela primeira vez. Então, esse papel da internet, né, a internet hoje ela democratiza um pouco, né, esse cenário eleitoral, essa corrida eleitoral, porque é um espaço onde todo mundo pode gerar conteúdo, todo mundo pode produzir uma informação relevante ali. Bom dia, Francisco. E entre as redes sociais, tem alguma delas que pode ser mais decisiva para o candidato conquistar o eleitor? Então, hoje, no nosso cenário, a gente acredita que tanto o Instagram quanto o TikTok sejam redes sociais bastante importantes, né, dentro da disputa eleitoral. Só que a gente está falando de públicos diferentes, né? Se a gente analisar, por exemplo, um público que seja com uma idade mais avançada, que tenha uma politização um pouco maior, a gente tem um grande destaque para o Twitter, né, que também vem desde essa época de 2008 que eu mencionei na eleição americana, desempenhando esse papel político. Então, hoje, você percebe que quando as pessoas querem realmente ver algum posicionamento político direto, correto, ou que realmente seja verídico
daquela pessoa, daquela personalidade, ou daquele político, as pessoas vão direto ao Twitter daquela pessoa para que ela consiga ver, né, de fato, aquela fala ali. Mas o Instagram e o TikTok, ao mesmo tempo, ele desempenha um papel importante para comunicar com a garotada, né, com os jovens que buscam trends, que buscam novidades, que estão ali rolando feed até com outros conteúdos e são impactados por aquela publicidade ou por algum tipo de postagem ali com cunho eleitoral, com cunho social, né? E de fato são importantes, né? A gente precisa alcançar de fato o público que cada vez mais demonstra desinteresse na política, e as redes sociais têm se demonstrado uma excelente ferramenta nesse sentido. E você falou agora há pouco sobre a democratização da informação, né? De qualquer um poder lançar a sua informação. Então, eu gostaria que você passasse uma orientação para o eleitor de como identificar as notícias falsas, as fake news. Então, hoje as redes sociais elas têm algumas ferramentas de verificação de notícias. Então, automaticamente, quando elas verificam que essas notícias elas têm ali um cunho de fake news, ela tem um direcionamento, às vezes não só de fake news, mas apenas uma notícia que ela não foi verificada, né? E que o algoritmo ele percebe que aquela notícia ali está sendo compartilhada diversas vezes, ela está sendo disseminada por várias vezes. A própria rede social ela sinaliza ali, ó, essa notícia ela não foi verificada, ou essa notícia pode ser falsa, ou até mesmo essa notícia é falsa. Né? Depende do nível de gravidade ou do que está sendo falado naquela matéria. Então, esse já é um primeiro ponto que o usuário... Francisco, e uma coisa que fala... Diga. Nosso tempo aqui está estourado. Quero agradecer, pedir desculpas por te interromper, né? Nada. Mas é que suas informações foram, sim, muito valiosas. E nós conversamos agora com o Francisco Rezende, que é especialista em marketing digital. E eu agradeço muitíssimo pela sua participação e principalmente pelas explicações, Francisco. Maravilha. Obrigado, Kleber. O preço da gasolina no Brasil está abaixo da média mundial. É o que mostra um levantamento feito em 186 países. O preço da gasolina no Brasil está abaixo da média global, segundo um levantamento feito pela Global Petrol Price. Enquanto o valor médio do litro é de 1,43 dólares no mundo, o equivalente a R$ 7,86, no Brasil está em 1,12 dólares, ou seja, R$ 6,16. Segundo o levantamento, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os mais pobres e os produtores e exportadores de petróleo registram valores mais baixos. No ranking com 168 países, o Brasil ocupa a 124ª posição, ou seja, o país se aproxima das nações com combustível de menor preço. O litro da gasolina mais caro do mundo é vendido em Hong Kong, cerca de 3 dólares, ou R$ 16,50. Em seguida vem a Islândia, 2,49 dólares, ou seja, R$ 13,69. Na lista, 34 países registram o litro do combustível abaixo de 1 dólar. E a gasolina mais barata é a da Venezuela, vendida a 0,02 dólar, o equivalente a 11 centavos o litro. E olha só, agora uma informação que vai ajudar e interessar, né, para muita gente. O Parlamento de Portugal aprovou um pacote que amplia e facilita a concessão de vistos a cidadãos dos países da chamada Comunidade da Língua Portuguesa, que inclui o Brasil. A mudança pode favorecer principalmente os brasileiros, como eu acabei de falar. Vamos conferir nessa reportagem? A principal mudança criada pelos parlamentares portugueses é a criação de um visto especial para quem busca emprego. O projeto mira o envelhecimento e a escassez da mão de obra em Portugal. A nova permissão garantirá um prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60, para que estrangeiros sejam contratados. Caso os imigrantes não consigam um emprego no prazo estabelecido, são obrigados a sair do país e só podem realizar um novo pedido após 1 ano do final da validade do visto anterior. Mas o recebimento do visto dependerá de algumas etapas. O consulado português fará uma verificação de antecedentes criminais, além de ter que comprovar meios de subsistência.
É obrigatória ainda a apresentação de uma passagem que assegure o retorno do imigrante. As medidas também facilitarão a vida de imigrantes com a garantia de atribuição provisória de números de identificação fiscal similar ao CPF no Brasil, de segurança social e do registro no Sistema Nacional de Saúde. O projeto tramitou com velocidade pouco habitual e agora vai para a sanção do presidente do país, Marcelo Rebelo de Souza. As alterações passarão a valer após a publicação no Diário da República. Embora Portugal permita a regularização de quem chega ao país como turista e começa a trabalhar de forma irregular, o processo é longo e burocrático. Mas com a nova legislação, poderá ser mais rápido e prático, tornando muito atrativo para quem tem vontade de sair do Brasil para trabalhar. É isso, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue ligado, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E eu volto às 11 horas. Te espero.